Ok, gravação iniciada. Novamente, sejam bem-vindos todos. Meu nome é Marcos Mesquita. Para quem ainda não teve comigo nas aulas anteriores, nós estivemos aí trabalhando alguns temas anteriormente. E hoje nós vamos, de certa forma, dar uma continuidade na sequência do que a gente vinha trabalhando, mudando um pouco o foco, mas mantendo a ideia nas questões de educação ligadas, direcionadas ao autoconhecimento, obviamente, que é o nosso objetivo principal. Então, nós quisemos trazer esse tema para vocês, intitulado Anatomia Esotérica e os tipos de identidade. O objetivo aprender a importância da identidade para o autoconhecimento e como reconhecer a constituição dessa identidade, desse elemento importante que é a identidade dentro da nossa constituição humana. Então, antes de continuar, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, o que vocês entendem como identidade, ou o que vocês entendem desse título, o que vocês gostariam de contribuir com a gente, antes da gente trazer aí a exposição. Alguém gostaria? Pode participar pelo áudio ou pelo chat. Alguém gostaria de trazer alguma visão, alguma ideia? Lembrando que nosso objetivo aqui não é estar certo ou estar errado, mas sim refletir sobre a nossa visão, sobre o que nós consideramos nas nossas reflexões, né? O que vocês acham? Boa tarde, Liliane, Dulcileia, sejam bem-vindas. A gente está iniciando aqui o tema e, conforme foi anunciado, o título é Anatomia Esotérica e os tipos de identidade. O objetivo é focar no processo de entendimento introdutório sobre o que é uma identidade do ponto de vista do autoconhecimento. E aí eu perguntei para o pessoal quem gostaria de manifestar aí uma contribuição, como vocês entendem identidade na visão de vocês. Boa tarde, Fátima e Carlos. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde. Pessoal que está no Brasil, boa tarde. Boa noite, pessoal de Portugal, sejam bem-vindos. Alguém quer trazer alguma ideia? Bom, assim, para mim, é um tema novo, né? Mas assim, que eu entendo de identidade, né? A Sim, identidade do indivíduo, ela é feita de várias características, né? Que vão sendo inseridas ao longo da vida dele, né? Características essas culturais, de região, também características do grupo onde ela é inserida, ela foi criada. sim. Beleza, faz sentido totalmente. É esse o objetivo que a gente quer tratar nesse tema, é com esse enfoque mesmo. Jaqueline, obrigado. O Fernando colocou também ali no chat de que a identidade é o conhecimento de nós próprios. Com certeza também tem relação. No caso, o autoconhecimento é esse conhecimento de nós próprios que está intimamente ligado à identidade. Quando eu falo de autoconhecimento, eu estou diretamente relacionando à identidade, né? Então, é o conhecimento de nós próprios,
E esse é o objetivo, que a gente consiga cada vez mais refletir elementos que aumentem a nossa percepção sobre nós, já que o autoconhecimento é o nosso objetivo maior. Na verdade, nem é o nosso objetivo maior. Nosso objetivo maior, vocês sabem que é o despertar da consciência. O autoconhecimento, ele é a ferramenta que eu tenho para chegar nisso, né, para alcançar esse despertar. Porque depois que a pessoa desperta a consciência, ela meio que fica livre para dirigir seu desenvolvimento espiritual quase sozinha, né? Não vamos dizer sozinha, porque vai precisar da ajuda do seu próprio ser, né? Do seu próprio Deus interior, dos mestres que ajudam a gente nesse processo e dos nossos companheiros, nossos amigos, nossos irmãos e irmãs também, obviamente, contribuem muito nesse processo, mas com o despertar a gente consegue começar a ganhar liberdade e autonomia para não estar dependendo de ninguém, para não se sentir tão desorientado, tão perdido nesse processo de desenvolvimento espiritual. Então, como vocês já disseram, e eu vou apenas transformar aqui num texto que eu tirei do dicionário, identidade é o conjunto de características que nos distinguem como pessoas. Bom, isso, como eu disse, está lá no dicionário, é uma condição simples, fácil, não tem nenhuma complicação, mas a gente quer aprofundar porque a gente precisa detalhar alguns aspectos que ajudam para que a gente possa, nós possamos nos desenvolver como seres humanos, como desenvolvimento espiritual. Então, eu trouxe esse tema da identidade relacionando com a anatomia esotérica. O que é a anatomia esotérica? Vocês se lembram desse tema? Vocês se lembram que foi tocado sobre isso? Só para rapidamente aqui ver se dá uma ajudada aí na memória de vocês. Anatomia esotérica é o tema que tratou sobre os nossos corpos, os corpos que nós temos em outras dimensões. Vocês estão lembrados? Alguém gostaria de citar um ou dois, só para ajudar aí na construção? Ninguém lembra dos corpos? Milucha colocou ali o corpo astral. Exatamente, esse é um dos corpos da anatomia esotérica. Bom, pelo menos aí com esse termo já deu para entender que vocês já viram isso, já visualizaram aí essa ideia anteriormente, já foi tratado esse tema, né? Então, só para eu poder me localizar aqui, se já foi trabalhado isso com vocês, mas eu acredito que já foi, né? Então, continuando aqui, eu vou relacionar, a Milos colocou o corpo físico, claro, com certeza, o corpo físico é uma das partes da nossa anatomia esotérica. E aí eu vou relacionar os corpos que vocês viram lá nesse tema, corpo búdico, Fernando, obrigado. Exatamente, vai aparecer aqui esses três corpos que foram citados aí, eles já foram trabalhados com vocês lá na aula de anatomia oculta, esotérica, e aqui a gente vai relacionar com as identidades, os tipos de identidade. Então, primeiro, temos o corpo físico e vital, que corresponde a uma identidade biológica que nós temos. Essa identidade biológica, ela carrega a herança genética da nossa família, nossos pais, da nossa ascendência. Então, ela traz aí uma série de características que determinam, diríamos assim, comportamentos, características psicológicas, porque nós herdamos muita coisa psicológica dos nossos pais, né, dentro desse processo da herança genética, e a nossa vitalidade, a nossa energia,
que aí determina, por exemplo, como anda a nossa saúde, né? Através do corpo vital, da nossa energia, a gente pode determinar como anda a nossa saúde. Isso faz parte da nossa identidade. Vocês sabem muito bem que se a nossa saúde vai bem ou vai mal, isso muda nosso comportamento, muda nosso humor. Quando uma pessoa tem problemas de saúde mental, por exemplo, vai mudar o comportamento dela, vai mudar uma série de situações na vida dela, se ela vai estar de bom humor no dia a dia por causa dos problemas de saúde. Então, tem uma série de características que são determinadas dentro da nossa identidade biológica pela nossa vitalidade, pela nossa saúde, pela nossa herança genética. Então, vocês percebem que tem muita coisa aqui. E aí, inclusive, eu até acho que é muito importante a gente dizer que, por causa de certos desequilíbrios, ou por causa de certos problemas nessa identidade biológica, nessa anatomia física e vital, às vezes a consciência tem certa dificuldade de chegar aqui no mundo físico. Então, se você, no caso, pode até ter um nível de consciência melhor espiritualmente, mas quando chega no mundo físico, né, pode encontrar certas barreiras, certos bloqueios para se manifestar por causa do que acontece aqui nessa anatomia mais física, mais vital. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou vendo ali. Tá tudo bem aí, Liliane? Disse que tá. Boa tarde aí o pessoal que está chegando, a Cláudia, o Josué, sejam bem-vindos. Tá dando para me acompanhar? Eu só tive um retorno aí da Liliane. Alguém mais? Tá ok o áudio. Tá, beleza, tranquilo, só para confirmar aqui. Pronto, vamos lá. Então, continuando aqui a nossa sequência, eu coloquei a identidade social como um segundo ponto, e, na verdade, se a gente fosse trabalhar de fora para dentro, né, viria primeiro a identidade social. Mas como eu quis relacionar com a anatomia esotérica, o nosso corpo da personalidade, ele se encontra na quarta dimensão. Então, ele não está fora de nós, ele está dentro, né? Então, a nossa identidade social, ela está dentro. O corpo físico, vocês sabem que está na terceira dimensão, o corpo vital também está na quarta dimensão, assim como a personalidade. Quando a gente fala de personalidade na visão gnóstica, é importante vocês considerarem que o conceito de personalidade na gnose não é igual ao conceito de personalidade da psicologia oficial acadêmica, né? Então, para facilitar quem gosta de fazer essa relação aí, que pode até servir para a pessoa pesquisar se quiser, o que a gnose chama de personalidade é o que o Jung chama de persona, tá? Então, na linguagem da psicologia oficial, o Jung, por exemplo, ele chamaria essa personalidade gnóstica de persona. E o Freud chama de superego, né? Superego seria a personalidade na visão gnóstica. Então, isso ajuda vocês a quem tem esse outro conhecimento vai poder entender melhor o que a gente está. Porque na psicologia oficial, personalidade é um conjunto muito maior do que o que a gente chama de personalidade aqui na gnose. É um conjunto bem mais amplo. Então, o que eu estou chamando aqui de corpo de personalidade é o conjunto, isso aqui já foi trabalhado com vocês lá nos primeiros temas, né, do curso de gnose. O que eu estou chamando aqui de personalidade é o conjunto de convenções sociais que eu adquiri para me relacionar com o mundo, né? Então, durante
a minha formação, durante a minha educação, eu vou recebendo orientações, vou recebendo, como é que chama, a minha educação como um todo, né? E isso vai formando em mim um conjunto de convenções sociais que me permitem me relacionar com o mundo. Eu vou aprendendo o que o mundo espera de mim e como eu posso responder a essa expectativa do mundo. Então, essa identidade social, ela se forma em nós a partir dessas convenções, a partir dessa educação que a gente recebe, e ela vai começando a criar uma peneira, filtro, para que o que vem de dentro, porque nós somos muito irracionais, né? Dizer que o ser humano é um animal racional, eu acredito que seja um erro dizer isso, né? Porque nós somos muito irracionais, né? Nós temos muito mais elementos irracionais do que racionais. Então, nós temos a capacidade de ser racionais, mas nós não somos racionais. Dizer o ser humano é um ser racional é simplificar demais e destacar um elemento que talvez seja uma das menores características que nós temos. Nós somos muito instintivos, nós somos muito irracionais, nós temos muito de coisas inconscientes, né? A quantidade, o tamanho do iceberg do lado do inconsciente é muito maior do que o lado consciente, racional. Então, dizer que nós somos racionais é uma simplificação pobre, né? E que talvez quisesse valorizar a gente de uma forma que não é muito verdadeira, né? Então, nós temos essas duas primeiras referências de identidade biológica e identidade social na nossa construção. E, como eu disse, essa identidade social que vai se formando, ela vai começando a filtrar aqueles impulsos do ego que já estão lá dentro de nós, para que a gente aprenda a viver em sociedade e não nos comportemos de forma inconveniente, de forma sem noção, como diz, né, o popular. Então, pela identidade social, a gente aprende a conviver com as pessoas. Então, ela é muito importante para frear comportamentos inconvenientes que nós trazemos desde o nascimento, desde outras existências, né? A outra identidade seria a mais profunda, nesse caso, do ponto de vista meramente humano, a identidade psicológica, que está caracterizada, está manifestada através do nosso corpo astral, que é o nosso corpo de emoções, né? Se a gente pudesse juntar todas as nossas emoções em um lugar só, ela estaria no nosso corpo astral, né? E aí, no corpo mental também estão todos os nossos pensamentos, toda a nossa racionalidade, também nossa irracionalidade, né? Porque o inconsciente ele também faz parte desse mundo psicológico aí, dessa identidade psicológica. Então, até agora, dessas três, a identidade mais complexa, mais ampla, mais profunda dessas três é a psicológica, que é onde está o nosso ego, né? O ego que já vem sendo trabalhado aí. Vocês vejam que lá naquele tema personalidade, essência e ego, a gente trabalhou essa personalidade, que ela está ali na identidade social, trabalhou o ego, que está aqui na identidade psicológica, e trabalhou a essência, que vai aparecer ali na identidade mais profunda que nós temos, que é a identidade espiritual, né? Essa não só é a mais profunda, como é a primeira das nossas identidades, porque a nossa origem espiritual vem daí, né? O corpo causal, que representa a nossa vontade, que é aonde se encontra a nossa essência,
né? A nossa essência espiritual, ela está ali no corpo causal, no plano causal. Existe o corpo búdico, que representa a nossa consciência, que é o que a gente quer despertar, e existe o corpo átmico, que é o espírito propriamente dito, né? O espírito puro do ser humano se encontra lá nessa dimensão mais elevada, que é o mundo átmico. E esse espírito puro nada mais é do que a ponte de conexão entre o humano e o divino, né? O primeiro aspecto divino que o ser humano tem na sua constituição esotérica, anatômica, é o espírito puro. E o causal ali, né, que é a vontade, ele vai ser a característica da alma, né? Então, se a gente fosse usando essa linguagem mais do cristianismo, o átmico é o espírito e o causal é a alma. E a essência, nossa essência, como vocês já viram lá em temas anteriores, ela está ali nesse plano causal. Tá? Então, esses são os 4 tipos de identidades que nós temos e que a gente, nesse momento, precisa perceber o seguinte: até que ponto a minha vida, né, a minha educação, a minha profissão, a forma como eu vivi, até que ponto eu investi em tal ou qual identidade, né? É claro que aqui na Gnose a gente está investindo muito na espiritual e na psicológica. E nós tivemos uma vida que nos deu a identidade biológica e investiu na social, né? Mas a gente precisa justamente do autoconhecimento para trabalhar essas duas que são mais internas, que é a identidade psicológica e a espiritual. Me fiz entender até aqui? Tá fácil de acompanhar? Vocês querem perguntar, comentar, acrescentar alguma coisa? Podemos continuar? Vocês estão muito calados hoje, né? Nos encontros passados a galera estava mais ativa, mais participativa. O que foi? Será que hoje não estou conseguindo me explicar? Está complicado demais? Não, tá tranquilo para entender. Beleza. Sim, está muito. Isso não há Tá problema. tranquilo. Continua, Marcelo, continua. Certo. Obrigado, Jaqueline e Carlos. Beleza, vamos continuar então. Então, vamos lá. Cronologia da identidade. Então, o que acontece? Toda vez que eu falo em identidade, eu preciso automaticamente pensar na ideia de cronologia da identidade, porque eu estou falando de algo que foi construído, né, algo que foi se formando durante a minha vida. Então, eu preciso pensar no passado, né, onde aconteceu a formação inicial dessa personalidade, ou, perdão, dessa identidade, que também está ligada à personalidade, claro. Então, no passado, eu vou encontrar elementos de formação ligados à família, à comunidade, inclusive foi uma das coisas que vocês disseram no início, né, quando eu acho que foi a Jaqueline que falou, é a comunidade onde a gente cresceu, onde a gente conviveu desde cedo, influencia na formação da nossa identidade. A escola, obviamente, a escola também faz parte da comunidade que a gente viveu, os amigos, a televisão, a internet hoje em dia, né, influencia muito, nesse processo. Então, tudo que fez parte do processo inicial da nossa construção como ser humano nessa existência faz parte do primeiro passo de construção da nossa identidade, tá? E aí a gente vai resumir isso como, vamos chamar isso de história de vida, né?
A nossa história de vida é toda essa construção que vem desde antes do nosso nascimento, mas normalmente a gente não sabe bem, né? A gente não conhece essas informações das vidas passadas, a gente não lembra, a gente não sabe exatamente o que aconteceu no mundo espiritual antes desse nosso nascimento. Então a gente costuma pensar mais aqui, né, colocar o pé no chão no nível que a gente alcança mesmo, que é o melhor por enquanto. E aí a gente pensa nessa história de vida dessa existência mesmo. E aí aconteceram muitas influências nessa construção dessa identidade, nessa fase, que determinam uma série de formas de vida, de consequências da nossa vida atual, do presente e do futuro, por causa do que aconteceu ali naquela formação. O segundo momento da nossa construção de identidade, né, é o presente. Então, não posso pensar em identidade sem cronologia do passado, presente e futuro, que é o que eu estou tentando destacar aqui para vocês. O que é que eu vou observar dentro dessa identidade no presente? Vou trabalhar a autoobservação, né, que vocês já aprenderam esse exercício, né, que é aquele... O que é a autoobservação? Até já falei isso anteriormente aqui. É um sentido psicológico de observação interior, né? Então, como a gente não é educado desde criança e muitas vezes nem quando adulto a gente não é educado a se auto-observar, esse sentido psicológico fica atrofiado. Imaginem, por exemplo, se a gente nunca tivesse tido a oportunidade de se movimentar na vida. O corpo nunca se mexeu, nunca se levantou de uma cama. Então, os músculos iriam ficar atrofiados e para a gente poder recuperar esse movimento, a gente ia ter que fazer uma fisioterapia. Aqui é a mesma coisa. Se eu não fui ensinado, não fui educado, nunca usei a autoobservação, esse sentido psicológico, ele ficou atrofiado. Então, a gente precisa de uma psicoterapia, entre aspas, né? Fazendo a relação ali com a fisioterapia, para a gente recuperar isso. E aí o exercício já foi dado para vocês em algumas aulas anteriores de como a gente trabalhar isso, né? A autoobservação. E a autorreflexão também é uma ferramenta psicológica que precisa entrar em atividade, ser recuperada. E a autoinvestigação são, de modo geral, três atividades que nós precisamos recuperar para trabalhar na nossa psicologia interior. E isso eu quero chamar aqui, né, sintetizar essa ideia, na ideia da clássica pergunta, quem sou, né? A clássica pergunta filosófica milenar da história da humanidade, que é o famoso quem sou. Só que quem sou é uma pergunta mais profunda do que como sou. Então, talvez seja interessante para nós que estamos iniciando esses estudos, estamos começando, é bom a gente começar estudando ou respondendo a pergunta como sou. O como sou, ele é mais simples, é mais fácil, a gente tem mais facilidade de responder essa pergunta, a gente vai descrever o nosso comportamento, e ao passo que a gente vai aquecendo em observar isso, a gente vai conseguindo perceber quem sou. O quem sou, ele é mais profundo, ele é um elemento que exige treino, que exige que a pessoa seja sincera consigo mesma, porque na maioria das vezes nós gostamos de nos enganar, a gente gosta de achar que a gente é bonzinho, que a gente só tem boas intenções, que as pessoas é que são malvadas, né? Como diz, né, como diz o filósofo,
o inferno são os outros, nós não. Então a gente sempre encontra o inferno nos outros, mas na gente a gente só quer ver o céu. Então, quando eu ainda não estou preparado para me enxergar com a crueza da nossa realidade psicológica, eu ainda não sou capaz de saber quem sou. Eu ainda estou numa fase de me enganar, de me. Porque é doloroso, né? É um processo doloroso. Então, é normal, não é. Esse auto-engano, ele não é uma coisa que a gente possa apontar o dedo e dizer, olha só, a pessoa não quer ser sincera e verdadeira. Não, é normal, todo mundo faz isso, todo mundo, na fase normal da vida, a gente é assim, a gente tem essa dificuldade de se aceitar, né? Então, essa aceitação inicial, ela é difícil, é dolorosa, a gente tenta negar. Então, quando a gente começar a se ver de verdade, se enxergar de verdade, aí a gente vai estar podendo responder quem sou, né? Então, inicialmente, como sou é mais fácil, é menos doloroso, é mais conveniente. Eu não preciso dar esse salto logo de uma vez lá para o quem sou, eu posso começar devagar, de boa, tranquilo, não está ninguém está com pressa aqui. Então, é um ensaio, né? É um ensaio, eu começo com esse ensaio do como sou, e é bom vocês escreverem, tá? É bom escrever, porque a escrita, ela ajuda a trazer para o consciente com mais facilidade, né? A gente, quando fica só pensando, 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 fica tudo muito solto, muito abstrato, não se fixam as ideias com facilidade. Então, na hora que você escreve, você manda um sinal para o seu cérebro para dizer para ele, olha, isso aqui é importante, eu quero que você salve aí na memória, quero que você coloque em destaque, porque eu preciso que essa informação se mantenha para eu continuar trabalhando em cima dela, tá? Então é bom responder essas perguntas por escrito, tá? A escrita é muito importante nesse processo. E a terceira fase dessa cronologia é, obviamente, o futuro, né? A gente tem que pensar nessa construção de identidade no futuro também, não só no futuro, pelo futuro, mas porque existem elementos que para nós estão no futuro, mas que eu posso aproveitar para trabalhar no presente, tá? Então, como eu posso entender melhor isso que eu acabei de dizer? Porque nas minhas metas, nos meus sonhos e nos meus propósitos, que são coisas que estão no futuro, eles estão, nesse momento, presentes no meu mundo psicológico. Então, através dos meus sonhos, eu posso identificar elementos que precisam ser trabalhados agora, psicologicamente agora. Porque se eu quero o despertar da consciência, o sonho é um elemento que é contrário a esse processo. Mas eu não posso negar que esses sonhos existem, eles estão dentro de mim, eles estão aí. Então, negá-los, virar as costas para eles, não prestar atenção neles, seria um erro, porque se eles estão aí, eles servem de porta de entrada para o meu mundo psicológico mais profundo, para eu investigar por que eu tenho esses sonhos, né? Então, o problema não são os sonhos, ou o que a gente sonha em conquistar. O problema é a forma de querer conquistar isso que é adormecida, né? Se eu quero despertar minha consciência, o sonho é uma forma de agir no mundo que não é desperta, né? É uma forma adormecida da consciência. Mas ela contém, esse sonho, ele contém muita informação que eu deveria prestar atenção lá para ver, olha, então eu sou assim, olha, então eu gosto disso, eu queria isso,
por que que eu queria isso? O que que significa isso para mim? Então, eu não posso deixar de olhar para os meus sonhos, porque eles são portas de comunicação com o meu mundo inconsciente, com o meu mundo interior, e eles permitem que eu possa olhar para mim mesmo de uma forma mais profunda, tá? Então, seria bom vocês anotarem, né, quando forem fazer aqui esse exercício porque tudo isso aqui pode ser trabalhado anotando, né? O que faz parte da minha identidade que vem do passado. Escrever a história de vida, é importante escrever a nossa história de vida. Eu até vou colocar isso aqui depois. Porque através da escrita da minha história de vida, eu vou conseguir recuperar claramente elementos que fazem parte de quem eu sou, para eu avaliar, eu quero continuar sendo assim, que às vezes a gente é de um jeito que a gente não gostaria de ser, mas a gente nem está prestando atenção nisso. A gente nem está colocando atenção naquela coisa que a gente não quer mais ser. Então vai continuar sendo, porque você não está prestando atenção. Então é bom anotar tudo que você percebe que você recebeu dessa identidade que se formou no passado, tudo que eu percebo que faz parte da minha identidade hoje e tudo que eu percebo que eu sonho em ter ou em ser no futuro, porque eu já estou pensando hoje no presente sobre isso. E às vezes eu não estou prestando atenção, está acontecendo automaticamente esses sonhos dentro de mim, né? Então, é importante construir um projeto de vida, mesmo que eu não pretenda que esse projeto se cumpra, mesmo que eu não venha a cumpri-lo, que ele não vá acontecer exatamente como vai estar escrito, mas é bom escrever para eu encontrar dentro de mim mesmo as minhas pretensões e poder olhar para elas com clareza, trazer para o consciente esses sonhos, essas fantasias, esses anelos que eu estou guardando dentro de mim e que precisam vir à consciência, precisam vir à tona para eu estudá-los, né, e observá-los. Então é interessante construir um projeto de vida para eu me revelar para mim mesmo. Essas coisas vocês vão mostrar só para vocês, ninguém vai ver, eu não vou precisar mostrar isso para ninguém, só eu que vou ver, né? Então é até bom que isso seja bem guardado para depois não cair na mão de ninguém aí que a gente não gostaria que lesse, né? Hoje em dia, com a internet, com o computador, é fácil você criar um arquivo oculto, você põe lá informações com a senha e nunca ninguém vai ler isso, né? Então, você pode revelar tranquilamente sonhos seus, fantasias suas, coisas que você nem pretende que aconteçam, mas você sabe que está lá dentro de você e que precisa um dia ser estudado. Por que que essa coisa existe dentro de mim, tá? E aí, nessa outra imagem aqui, eu coloquei assim, né? Jornada de transformação da identidade. A gente tem ali a lagartixa se transformando aos poucos em borboleta, que é a nossa representação, né? E eu coloquei assim, ó, em todo o percurso de nossa vida, existe uma assinatura da nossa identidade espiritual que costuma estar muito inconsciente para nós, mas sempre vibra no fundo de cada uma das nossas características psicológicas. Então, em todas as fases da nossa vida, a gente vai deixar uma marquinha espiritual, uma assinatura espiritual marcada lá naquela fase da vida. Se eu olhar para ali com atenção, eu vou poder encontrar um pouco desse rastro que ficou dessa assinatura. E ao conseguir mapear esse rastro, eu mais ou menos já consigo ver em que direção eu estava indo ou em que direção eu deveria ir, porque desde cedo eu já venho recebendo essas indicações, foram aparecendo pessoas, foram aparecendo oportunidades, fui me dando conta de certas coisas, fui conhecendo certas coisas. Então,
sempre, volta ou outra, apareciam certas características que são representações de uma assinatura astral que marca a nossa identidade e vai ficando pelo caminho, deixando uma marca. Se você olhar para trás, você, com muita atenção, você vai acabar percebendo, poxa, eu sempre tive essa tendência. Essa tendência hoje é boa ou é ruim? Aí você vai avaliar e vai ver se você vai trabalhar sobre ela para eliminar esse ego, né? Ou se você vai fortalecer essa característica que faz parte de uma boa característica para o seu trabalho espiritual. Então, é interessante ver isso, né? A vida, ela vai deixando revelado exatamente a metamorfose, essa transformação, e a vida ela vai deixando revelado essas marcas na nossa história. Talvez, não sei se vocês conhecem o discurso do Steve Jobs, que era da Apple. Ele fez um discurso de 14 minutos na formatura de uma universidade em Stanford. É só procurar no YouTube depois, vocês colocam discurso Steve Jobs para universitários. 14 minutos. É a mesma ideia, o que ele fala no discurso é a mesma ideia do que a gente está falando aqui. Ele fala da formação da identidade dele e do como ele percebeu que havia um processo de construção que ia acontecendo inconscientemente, mas em alguma idade da vida dele, ele acordou para isso e ele começou a aproveitar esses registros, essas marcas da identidade dele para crescer mais, né? Então, eu trouxe aqui, resumindo essas ideias, né? Coloquei ali como se na fase da lagartixa ali, nós somos uma identidade inconsciente, as percepções ocultas de si mesmo, né? A pessoa ainda não está consciente de si. Logo, entra na fase do aprendiz, que é onde provavelmente muitos de nós estamos, reconhecendo ações e escolhas do passado. Reflexão, compreendendo experiências e influências do presente, que também é um momento que a gente pode estar agora, né? Aspiração, visualizando metas e crescimentos futuros, e, finalmente, uma identidade consciente, abraçando a autoconsciência e o crescimento espiritual. Então, basicamente, essa ideia, ela fecha, ela resume o que a gente está trazendo aqui para vocês nessa reflexão sobre as identidades do ser humano. E aí, eu quis destacar. Pode falar, Rayane. Oi, licença, boa tarde. Boa tarde. Eu queria só, assim, é mais ou menos uma dúvida, né, nessa linha, que Sim, seria perguntar se esses traços da identidade, ela nos acompanha em encarnações, reencarnações, como que eu diria, nessa volta, né, sim, dessas sim. 106 vidas, é isso? E se caso isso, devido às fases que vamos passando, quando viemos novamente, já estamos com esse caminho meio andado, digamos assim. E aí, Sim, por exemplo, você citou Steve Jobs. Ele descobriu muito cedo qual era o caminho dele, né? Dentro sim. do que ele ia trabalhar, do que ele ia significar para o mundo, né? O que ele ia Uhum. fazer diferente. Parece que chegou muito cedo, chegou quando ele ainda era um adolescente, praticamente. Aí eu queria saber se é isso, se esse caminho ele continua de onde parou. Obrigada. Sim, o que acontece é o seguinte: nós temos que entender que a nossa identidade, ela está dividida basicamente em dois elementos principais: o ego e a consciência, né, a essência. Então, existem caminhos na vida do ser humano que são do ego, que ele vai investir e vai desenvolver e vai ficar preso dentro dessa roda das encarnações, né? Então, significa que, apesar de fazer parte da identidade dele,
é uma identidade que precisaria ser trabalhada para ser superada. Já a identidade espiritual, que é a da essência, ela vem com uma carga genética do ser, né, do nosso Deus interior. E ele tem uma missão para nós, mas é muito difícil a pessoa encontrar essa missão se ela se deixar levar por todas as seduções que o mundo traz para a gente. Então, a gente precisa primeiro despertar a consciência para poder encontrar essa missão da consciência, do ser, né? Então, a sua pergunta, esse caminho, ele vem se construindo e vem se repetindo, dando continuidade de uma existência para outra? Sim, vem, mas pode ser bom ou pode ser ruim, porque se for o caminho que o ego está construindo para a gente, e a gente não vai despertar nesse caminho, vai ser um caminho triste para a nossa existência, né? Então, por isso é importante despertar, para a gente poder descobrir se esse caminho que a gente está trilhando está sendo marcado por uma construção do ego ou do nosso ser. Tá? Então, só vai dar para saber isso, cada um só vai conseguir descobrir isso a partir do seu despertar individual, certo? Vamos lá. Ali a Rayane colocou: agradeço pela oportunidade e atenção, compreendi o que foi reiterado. Beleza. Vamos continuando aqui. Então, vou passar aqui rapidamente, só reforçando algumas coisas que a gente já falou, olhando para o passado, início da construção de identidade, aqueles 3 elementos que eu coloquei lá no outro slide, né? Referências familiares, comunitárias e educacionais da escola, né? E a elaboração de uma autobiografia, que foi o que eu disse para vocês. É interessante, é importante escrever sobre a nossa história de vida, né? O que vai aparecer nessa escrita? Pontos de virada de chave que aconteceram, que foram importantes, momentos marcantes, que foram muito emocionantes para a gente, que marcaram a nossa existência, desejos e fantasias que nós tivemos, que é importante que fique destacado ali, porque a gente precisa estudar essas coisas, tendências repetitivas, porque na tendência repetitiva eu vou poder perceber que aquela coisa está forte em mim, porque ela tendeu a se repetir muitas vezes, ou algumas vezes, né? Então ela está bem presente, logo já é um sinal que eu tenho de que eu preciso trabalhar isso, porque essa coisa está dentro de mim, né? Focos no presente, né? Autopercepção ou autoconsciência, que inclusive a gente vai fazer um exercício no final, uma prática agora no final, onde a gente vai destacar essa questão da autoconsciência, né? Reconhecer pensamentos, emoções, comportamentos, crenças, valores pessoais, vontade, consciência, tudo isso faz parte da nossa identidade, né? E a autoconsciência é justamente quando a consciência fica consciente de si mesma, né? Uma consciência consciente de si mesma, ela está autoconsciente, né? Isso é uma coisa que não é fácil, mas que precisa urgentemente ser alcançada, tá? Pergunta-chave: sou capaz de me sentir como ser, além do corpo? Então, isso é o que a gente vai fazer no exercício no final, né? Tentar fazer esse exercício de me sentir como ser, além do corpo, tá? Vamos lá. Autoconceito e autoimagem faz parte dessa identidade do presente, né? Olhar para a maneira como você se enxerga ou o que você acredita de você mesmo. Isso é o que representa a autoimagem ou autoconceito, e isso determina como se encontra a minha identidade nesse momento do presente. Inclui o olhar sobre suas qualidades, limitações, corpo, história de vida e papel social, né? Então, o que eu acho do meu corpo, como é que eu me sinto com o meu corpo, quais são as minhas limitações, quais são as minhas virtudes, qualidades, qual é o meu papel social, tudo isso faz parte do autoconceito, da autoimagem. Pergunta: como eu me vejo, o que eu acredito sobre mim, né? Então, são perguntas importantes para a gente construir aquele material escrito lá que eu estou sugerindo que vocês façam, tá?
Autoconfiança e autoestima, grau de confiança nas próprias capacidades. Reflete a forma como você valoriza a si mesmo, né? Pergunta, chave, acredito na minha capacidade de superar desafios? Né? Então, preciso avaliar isso, como é que está essa crença na minha própria capacidade de me superar, né? Será que eu estou me boicotando, né? Autogestão ou autorregulação, capacidade de lidar com emoções, controlar impulsos, planejar ações e manter o foco. Envolve disciplina, tomada de decisões e adaptação a mudanças, né? Tem a ver também com a resiliência aí, né? Como eu posso agir de forma mais equilibrada diante dos problemas? Então, são perguntas, ou são características que ajudam que a gente possa olhar para a nossa identidade no presente e procurar trabalhar sobre ela. Focos da identidade ainda no presente, tá? Empatia e consciência social, relacionamento com o outro, compreender o impacto das suas ações nos outros, também faz parte do autoconhecimento, né? Não é só olhar para si, é olhar como eu estou impactando o meu meio, né? Minha relação com os outros. Isso também é autoconhecimento. Desenvolver escuta ativa, respeito e sensibilidade às emoções alheias. Esse até aqui são os pontos para o presente. Aí para o futuro, né? Assim, faltou a pergunta, né? Como minhas atitudes afetam quem está ao meu redor, né? Então, entender que eu estou me conhecendo também quando eu observo como estão minhas relações com as pessoas ao meu redor, com os ambientes que eu frequento. E aí, o futuro, né? Observar desejos, metas, sonhos, metas podem ser atingidas ou não. Sonhos são o que dão sentido à nossa vida, aquilo sem o qual não poderíamos viver bem. Eles guardam a assinatura da identidade, mas sempre lembrando que eu devo olhar para os meus sonhos, entendendo que eu preciso despertar deles. Eu não devo negá-los, eu devo despertar sobre eles. Então, para poder trabalhar sobre isso, eu tenho que escrever sobre esses sonhos e começar a estudar o que tem dentro desse sonho. Será que eu devo continuar perseguindo isso? Ou será que eu devo rever esse sonho que não vai me ajudar, não vai ser bom para mim? Então, não adianta virar as costas para o sonho e dizer, não, agora eu vou despertar, não quero saber de sonho. Não, aí você não vai despertar porque o sonho vai continuar lá dentro. Não adianta você negar que ele existe, porque ele vai continuar existindo, né? Para despertar dos sonhos, precisamos reconhecê-los e extrair a assinatura de nossa identidade. Visão de futuro, um visionário identifica padrões históricos que se repetem e busca aproveitar o fluxo natural. Então, o que é um visionário? É um cara que olhou para a história, viu que as coisas se repetem naquela direção e ele então vai dizer, olha, vai acontecer isso, isso e isso, porque ele simplesmente calculou a continuação da sequência dos fatos históricos que ele identificou. Então, a gente pode também fazer isso com a nossa vida. Se a minha tendência de vida está indo naquela direção, eu posso calcular mais ou menos que o resultado vai ser esse. Eu quero isso para mim ou não? E aí eu vou avaliar, e isso seria uma forma de mudar o futuro, né? Porque eu já descubro com antecedência aquilo que eu não quero que aconteça e que eu preciso mudar para que melhore o meu futuro. Projeto de vida, como eu falei para vocês, é bom escrever, né? Tudo isso são coisas que é bom a gente ir escrevendo, né? Existe no campo, projeto de vida no campo familiar, relacional, saúde, acadêmico, profissional, financeiro, moradia, aposentadoria, espiritual. Em tudo isso encontramos a assinatura da identidade, né?
Sentido de vida, sentido da vida. O sentido da vida é uma coisa interna e abstrata, que você pensa, reflete sobre isso. O propósito de vida é uma coisa externa, prática. Então, por exemplo, se o meu sentido da vida, se eu achar que o sentido da vida para mim é ajudar outras pessoas, o meu propósito precisa ser uma coisa prática de como ajudar essas pessoas. Então, eu tenho que. Então eu vou ajudar as pessoas, eu vou abrir uma ONG e vou entregar cesta básica. Ou então, o meu sentido da vida é ajudar as pessoas. Então, eu descobri que existe a gnose, eu vou ensinar a gnose, vai ser o meu propósito, vai ser ensinar a gnose para as pessoas tentarem também despertar consciência como eu estou tentando. Então, essa é uma diferença importante, né? Refletir sobre o que dá significado à sua existência, alinhar escolhas e ações aos seus novos valores e objetivos. Pergunta-chave: o que me faz levantar da cama todos os dias? Para eu entender qual é o meu sentido de vida, qual é o meu propósito de vida, tá? Vamos lá. Aí, isso aqui é um exercício que eu já falei, né? Que é a coisa que eu vou procurar fazer um balanço do que mudou em mim até aqui, né? Faça um balanço da aprendizagem desde o início do curso, observando os temas que foram tratados no curso e tentando perceber o que mudou. Observe a mudança de visão de mundo e veja se já alcançou o seu comportamento, né? Ou seja, se essa mudança já chegou num nível de mudar o seu comportamento, tá? Então, esse é um exercício para casa ligado ao tema, né? E aí a gente vai fazer a prática agora, também ligada ao tema da identidade, que é, como eu falei para vocês, tentar se perceber como uma consciência além do corpo, né? Como esse ser que nós somos para além do corpo. Antes da prática, se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, pode falar. Será que deu para conseguir me fazer entender aí para vocês? Rayane, deu um ok, deu um joinha. Tá tudo certo? Podemos continuar com a prática? Jaqueline deu ok. Carlos, beleza. Beluxa, beleza. Ficou claro, né? Então vamos lá. Fernando também, sim. Pronto, vou mostrar aqui uma imagem aqui que representa o que a gente quer fazer, né? A gente vai fazer um exercício, é um exercício bem simples, rápido, onde a gente pretende fazer um processo de autoconsciência em alguns níveis, tá? A pessoa tornar-se autoconsciente em alguns níveis diferentes, tá? Então, eu vou pedir que vocês adotem aí uma postura, uma posição relaxante, adequada para a gente fazer o exercício. Vamos fechar os olhos. Vamos sentir nosso corpo. Vamos procurar sentir nosso corpo. Podemos sentir os pés, as pernas, os quadris, o tronco, os braços, as mãos, a cabeça. Vamos tentar sentir nosso corpo nesse momento. Vamos fazer 3 respirações profundas, inalando pelo nariz, lenta e profundamente, e soltando pela boca, lenta e profundamente. Primeira.
segunda, terceira. Ok, 3 respirações feitas. Agora a gente pode sentir melhor o corpo. Estamos sentindo o nosso corpo. Não me respondam, não respondam para mim, respondam para si mesmos. Estou sentindo meu corpo nesse momento, estou conseguindo sentir meu corpo, mesmo que não seja totalmente, consigo sentir meu corpo. Esse é o nível de autoconsciência corporal. Quando eu estou consciente do meu corpo, eu possuo autoconsciência corporal. Isso a gente vê acontecer às vezes nas escolas, com as crianças, onde os professores realizam trabalho de consciência corporal com as crianças para que elas aprendam a se apropriar do corpo. E a gente está fazendo isso aqui agora, tomando consciência do nosso corpo e nos tornando autoconscientes corporal. Agora vamos observar o que estamos pensando. Vamos observar os pensamentos que estão acontecendo, se são muitos, se é um só, sobre o que é que a gente está pensando. Estamos pensando sobre o que está acontecendo lá fora, sobre o que aconteceu hoje, sobre o passado, sobre o que foi dito hoje na aula. Estamos pensando sobre o que eu estou falando agora, sobre a prática, ou sobre o futuro. O que estamos pensando? Vamos observar esses pensamentos. Isso é a prática de autoobservação que eu falei na aula hoje. Quando eu observo meus pensamentos, eu estou praticando autoconsciência mental. Autoconsciência mental é um nível mais avançado do que a corporal, porque eu estou ficando consciente dos meus pensamentos. Agora vamos fazer um nível mais avançado. Vamos prestar atenção nessa parte que estava observando os pensamentos. Quem é esse que estava observando os pensamentos? Como eu consigo sentir esse ser que estava observando os pensamentos? Eu preciso sentir. Não é pensar agora. Agora é sentir. Eu consigo sentir, me integrar, consigo me sentir como esse ser que observava o corpo e observava os pensamentos. Eu consigo estar com ele aqui agora, com esse ser, dentro de nós aqui agora, sentindo, além do corpo, quem nós somos de verdade. A autoconsciência é essencial, espiritual. Essa é a nossa identidade consciente, a qual nós devemos valorizar, alimentar, desenvolver, e dessa forma, estando nesses estados, é que nós vamos conseguir despertar consciência. Essa é a consciência que precisa ser despertada.
Ok, vamos encerrando o nosso exercício. Vamos abrindo os olhos devagar, movimentando o corpo. Vocês conseguiram fazer exercício? Quais foram as dificuldades? Quais foram as dúvidas? Deu certo para vocês? Conseguiram sentir os 3 níveis? Jaqueline deu certo, a Cláudia também. Alguma dúvida, algum comentário? Pode falar, Suzana. O microfone está desligado, sim. Ah, não, está ligado, mas não está saindo nada, não estou ouvindo nada. Enquanto a Suzana resolve ali o microfone, vou ver ali a Rayane disse que o último parece ser inacessível ainda. Importante, viu, Rayane, você reconhecer isso, perceber que teve essa dificuldade, é o normal, né? Não é fácil mesmo, não é uma coisa que a gente rapidamente consegue, mas você já sabe como fazer, pelo menos vai continuar tentando. E aí, em algum momento, eu vou dar uma outra dica que ajuda vocês nesse processo, para vocês entenderem os momentos em que a gente está